Igreja amada, paz do Senhor. Quantos estão sentindo a presença de Deus essa manhã? Deus está falando conosco através dos louvores. Eu quero convidar a todos a abrirem um texto bíblico, Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo 13. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, em seu capítulo 13, verso de número 6 a 9. Capítulo 13, do verso 6 ao 9 do Evangelho segundo escreveu Lucas. Se você encontrou o texto, diga glória a Deus. E dizia esta parábola: um certo homem tinha uma figueira, estava plantada na sua vinha, e ele foi procurar nela fruto, e não o achando, disse ele ao vinhateiro: eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não o acho. Então corta, porque ocupa ainda a terra inutilmente. E respondendo ele, disse: Senhor, deixai-a ainda este ano, para que eu cave ao redor e adube, e se der fruto, ficará, se não, depois a mandarás cortar. Diga amém. Eu quero, falar nessa manhã com os irmãos sobre esse texto na perspectiva da manifestação da graça e da misericórdia. E ao longo dessa reflexão, nessa manhã, em algum momento você vai perceber com clareza a manifestação da graça, e em alguns você vai identificar a manifestação da misericórdia. Vale destacar algumas coisas. Quem escreve é o Dr. Lucas, aquele que o apóstolo Paulo chamou, quando escreveu aos Colossenses, de médico amado, revelando a atividade desenvolvida por Lucas. Lucas era médico por formação, teve um encontro com Cristo e desenvolveu o que no campo acadêmico podemos chamar de uma pesquisa de campo, mas que para nós que conhecemos a Bíblia se resume em 2 tratados. O primeiro tratado, o Evangelho de Jesus segundo escreveu Lucas. O segundo tratado é chamado do livro de Atos dos Apóstolos. Certo é que Lucas escreve destinado de forma direta, e ele mesmo revela isso, a um homem por nome Teófilo, cuja identificação ainda é muito questionada no campo teológico, se de fato é uma pessoa ou uma figura. O fato é que tanto no primeiro capítulo do Evangelho segundo Lucas, quanto no primeiro capítulo de Atos, a menção de que essa escrita estava sendo destinada a alguém que carrega o nome ou o título de Teófilo. De maneira indireta, Lucas está escrevendo aos gentios a respeito da história, da vida, da obra do Messias prometido, Jesus Cristo de Nazaré. Lucas vai, durante todos os capítulos desse primeiro tratado, ou do Evangelho segundo Jesus, que ele escreve, Lucas vai utilizar uma palavra-chave. A palavra-chave que você encontra em todos os capítulos é a palavra salvação. A proposta de Lucas é revelar, principalmente
aos gregos a ideia de que é possível pensar, é possível desenvolver o campo da educação, estudar, mas ser salvo. A proposta de Lucas é apresentar um Jesus que, diferente do que alguns diziam naquele mesmo momento, de que Jesus foi apenas um revolucionário que atraiu as pessoas que não tinham um nível de educação e de cultura tão elevado, Lucas está provando que Jesus exerceu um papel que vai muito além de alguém que causou uma revolução. Lucas está provando que Jesus aplicou a filosofia, a sociologia, a psicologia e outras gias por aí, a fim de mostrar que é possível pessoas que pensam alcançarem a salvação. Por muito tempo se falou, por muito tempo se bateu na tecla de que crente era ignorante, de que nós só escolhemos servir a Jesus porque não pensamos. Estão equivocados, porque se nós decidimos nos entregar a Cristo Jesus, a primeira prova é de que nós pensamos, a segunda prova é de que nós conhecemos, porque está escrito que se nós conhecermos a verdade, essa verdade tem o poder de nos libertar. Então Lucas apresenta isso. Como alguém que escreve a cabeças pensantes, Lucas vai focar boa parte desse primeiro tratado a uma metodologia pedagógica que Jesus decidiu se utilizar, que nós conhecemos por parábola. Parábola, fazendo uma extração do sentido original desse termo na língua grega, significa nada mais do que colocar ao lado, comparar, usar uma história com elementos do nosso dia a dia para trazer clareza aos que creem sobre verdades espirituais, mas àqueles que têm dúvida no coração se torna mais difícil compreender, apesar dos elementos serem do cotidiano. Isso é provado, e eu preciso que vocês pensem um pouquinho comigo, daqui a pouco a gente vai para o mistério. Isso é provado porque em alguns momentos Jesus usou elementos tão simples como a chamada parábola do semeador, e aqueles que ouviram, e até mesmo, presta atenção, pessoas que caminhavam com ele não compreendiam. Então, apesar dos elementos serem conhecidos, ou dos exemplos serem sobre questões do dia a dia e prático, mas nem todos conseguiam compreender a verdade espiritual por detrás da parábola. É por isso que Jesus, em um outro determinado momento, Jesus fez questão de esclarecer aos seus 12 apóstolos. Jesus disse: olha, vocês precisam ficar atentos às parábolas que eu conto, mas fiquem tranquilos que aquilo que vocês não entenderem diante da multidão, na nossa reunião mais fechada, eu explico a vocês. E Jesus fez isso por diversas vezes, contou parábolas diante de grandes multidões, mas quando chegava nos momentos das reuniões, que a gente hoje chama na Assembleia de Deus de reunião ministerial, Jesus fazia questão de explicar parábola por parábola, e outro dia ele explicou sobre a razão pela qual fazia isso. Ele disse assim: é porque eu não posso revelar os segredos a qualquer um, eu só revelo os segredos àqueles que decidem estar à mesa comigo. Eu só revelo os segredos àqueles que decidem ter um nível a mais de relacionamento comigo. E a gente precisa ter uma clareza e uma maturidade espiritual essa manhã para compreender que à luz dos evangelhos existem pelo menos 3 níveis de público. Eu disse que existem pelo menos 3 níveis de grupos de pessoas. Quantos níveis? Mais alto, mais forte, mais bonito. Quantos níveis? O primeiro nível é chamado de multidão. Nesse nível, nesse grupo de pessoas chamado de multidão, tem gente de todo tipo, tem gente de todo jeito, com qualquer expectativa, com qualquer ideia, gente que caminha para ver, gente que caminha para julgar, gente que caminha para analisar, gente que caminha só para depois comentar. Está aqui. Mas há um segundo grupo. Esse segundo grupo são aqueles que a gente pode tratar como os discípulos. A Bíblia menciona uma missão dos 70 discípulos. Esses discípulos, já próprio nome já diz, tinham o privilégio de estar mais perto de Jesus, de aprender com Jesus, para poder executar aquilo que aprendiam. Mas o Senhor acabou destacando um outro grupo, tirando dos discípulos, ele chama 12 e chama-os de apóstolos.
Os apóstolos são aqueles que já saíram do grupo da multidão, já participaram do grupo dos discípulos e agora receberam a missão de executar aquilo que aprenderam. O grande detalhe é que Jesus contava parábolas para a multidão não entendia, os discípulos tinham dificuldade, e quando chegava no grupo dos apóstolos, Jesus trazia luz à palavra. O que é que eu quero dizer com isso nessa introdução? Eu quero dizer a você que você não pode estar no grupo da multidão. O grupo da multidão vem para o culto, volta para casa e ele consegue lembrar muito mais da roupa que alguém usou do que da palavra que Deus falou. O grupo da multidão vem ao culto e consegue lembrar muito mais daquilo que saiu do roteiro e que não foi do jeito que queria, do que lembrar daquilo que o Espírito Santo manifestou para fazer. Eu não posso me comportar como o grupo da multidão. Toda parábola que Jesus conta, você vai precisar se encontrar. Ou você é multidão, ou você é discípulo, ou você já está como aquele que recebeu o chamado para ser enviado e cumprir a missão que Deus te deu. Aqui no capítulo 13, Jesus vai compartilhar essa parábola por uma razão. O capítulo 13 começa com Jesus falando sobre duas tragédias, e ninguém gosta de ouvir tragédia. Ninguém gosta de ouvir notícias ruins. Notícias ruins nos colocam em uma condição de tristeza, de angústia. E Jesus compartilhou não só uma, Jesus compartilhou duas notícias ruins. O capítulo 13 começa Jesus falando sobre essas duas notícias, que são os galileus que foram mortos por Pilatos, e sobre um grupo de 18 pessoas que morreram por uma torre que desabou em Siloé. E por que Jesus começa compartilhando notícia ruim? Porque Jesus quer chamar a atenção dos seus ouvintes, quer multidão, quer discípulos, quer apóstolos, a percepção de que nós precisamos ter autorresponsabilidade espiritual. Quando Jesus compartilha essas duas tragédias, todos que ouvem começam a querer achar o culpado. Me ajude a pregar, porque eu não sei mais pregar só, fiquei velho, eu preciso que você me ajude. Todos que ouvem sobre as tragédias estão preocupados em encontrar o culpado. Em encontrar o quê? E aqui está o nosso retrato. Nós passamos a nossa vida inteira, o tempo inteiro, principalmente na fase da adolescência, tentando encontrar o culpado das coisas que acontecem. Por que que eu passo por isso? Quem é o culpado? A culpa é da minha mãe, a culpa é do meu pai, a culpa é do meu líder, a culpa é da igreja, a culpa é do pastor, a culpa é da minha cidade que eu moro, a culpa é da rua que eu moro, a culpa é da escola que eu estudo. E nós passamos a nossa vida inteira tentando encontrar o responsável ou o culpado por aquilo que nos acontece. Só que quando Jesus compartilha essas duas tragédias, a proposta dele é que nós venhamos parar de tentar encontrar o culpado fora e que comecemos a olhar para dentro. Porque diante de tantas coisas que nos acontecem, acredite você ou não, goste você ou não, o maior culpado somos nós. Nós precisamos ter consciência espiritual, maturidade espiritual para reconhecer que o problema não está na casa que eu moro, na família que Deus me plantou, na igreja que Deus me fez crescer e se desenvolver, mas que tudo que está acontecendo à minha volta, grande parte da responsabilidade é minha. E é isso que Jesus chama a atenção. Mas como eles têm dificuldade de compreensão, Jesus diz: já sei, vou contar a vocês uma história. E ele começa dizendo: um certo homem decidiu plantar uma figueira. Você vai ter que ter um pouquinho mais de paciência que ontem de noite, porque hoje está mais tranquilo, e aí eu preciso fazer você compreender ainda mais a proposta de Deus essa manhã. Perceba que a história que Jesus começa, Jesus inicia dizendo que um certo homem decidiu plantar uma figueira. Primeira verdade para você guardar no coração, ou se você tem problema de memória, você anotar ou digitar no bloco de notas do celular para não esquecer, ou para você depois assistir a live para reviver isso, é Deus falando para mim e para você que nós não somos frutos de um acidente. Como assim, pregador? O texto está dizendo que alguém decidiu plantar. Você não é obra do acaso. Você não é fruto de um acidente. Você só nasceu porque Deus decidiu te plantar aqui. Você só foi gerado. Pastor, mas minha mãe disse que foi uma gravidez não planejada por ela.
Pastor, mas a minha mãe disse que eu sou fruto de um relacionamento que decepcionou muito ela. Problema dela, você nasceu não por conta de uma decepção da sua mãe, de um descuidado do seu pai, mas você nasceu porque Deus tinha um plano e um projeto estabelecido sobre a sua vida. Eu gostaria que você me ajudasse para você não dormir, porque já tem gente com fome, a pressão baixa e dá sono, que você cutuque alguém do seu lado e afirme isso com muita autoridade: você não é obra do acaso, você é um projeto de Deus. É por essa e outras razões que nós não nos cansaremos de combater a ideologia do aborto. Nós não podemos matar projetos que Deus estabeleceu para nascer. Eu não posso querer interromper a vida de um projeto de Deus. Não dá, não dá. Perceba, o homem decide plantar. Primeira coisa a ser observada a partir da ideia de que alguém decidiu plantar é onde plantou. O texto, ou a história, ou parábola que Jesus conta, diz que esse homem decidiu plantar uma figueira dentro de uma vinha. Isso deve ser observado, porque a figueira fala de um tipo de árvore frutífera. Eu não sou botânico, agrônomo, não pretendo ser. Deus abençoe quem é, se tiver alguém aqui. Mas a gente precisa tentar entender o básico do básico, bem básico, para poder falar sobre isso. Nós estamos falando da decisão do dono de plantar um tipo de árvore no meio de um grupo de outro tipo de planta frutífera. É uma figueira no meio de uma vinha. E o que é uma vinha? Uma vinha fala de um coletivo de videiras plantadas. E o que a videira produz? Uva. O que a videira produz? Os adolescentes, se não me ajudar, vai ficar sem almoçar hoje, viu? O que é que a videira produz? Mas o dono decidiu plantar no meio de um grupo de videiras que produzem uva. Ele decidiu plantar uma. E o que é que a figueira produz? Figo. Ele está pegando uma planta chamada figueira que produz figo e está plantando no meio de um grupo de plantas, de videiras que produzem uva. Opa, primeiro problema detectado. Porque imagina comigo, depois que crescer, a gente volta já, mas depois que crescer, missionária Leide, depois que crescer, essa única figueira vai olhar ao redor e a primeira coisa que ela vai perceber é: eu sou diferente. Eu estou vendo que ao meu lado todo mundo é igual. É um monte de uva, tudo pequenininho, ou verde, ou roxo, com semente, sem semente, como você quiser, como você gostar. Mas quando ela olha para si, se olha no espelho, ela diz: eu sou, não me ajuda, eu sou diferente. Isso é a primeira problemática. Só que, como disse, eu avancei, mas preciso recuar. Enquanto a semente está na terra, as videiras ou as uvas olham e não veem nada, não tem nenhum problema. Existe uma verdade aqui científica para a gente falar. Videira não pode ser plantada em qualquer plante uva no seu quintal, e eu quero ver se vai dar. Existem regiões específicas, clima específico, solo específico. A propósito, na nossa região lá agora está produzindo uva. Acredite se quiser, mas existe um tipo de uva que ela só consegue se desenvolver no ápice do calor. E falou em calor, lembre de Irecê e região. Se você acha que aqui faz calor, você precisa passar pelo menos uns 7 dias lá, onde a semana passada às 17h30 estava dando 39 graus e ventando pouquíssimo. Mas quando dá a noite, caiu para 15, com ventos a 26 a 28 km por hora. É literalmente um deserto e um desafio para quem tem rinite, sinusite, didite. Mas voltemos, é só para você não perder o foco. Enquanto a vinha precisa de muitas coisas específicas, a figueira não. Você vai ler a Bíblia, você vai achar uma figueira que estava plantada, ou que foi plantada, ou que cresceu à beira do caminho em Jericó. Uma figueira que estava plantada, ou que foi, alguém jogou uma semente, um caroço, um pássaro levou uma semente à beira de outro caminho que Jesus amaldiçoou. E por aí você vai achar várias figueiras em vários lugares. Enquanto a videira precisa de um ambiente fechado, de um
clima determinado, de um solo determinado, a figueira, onde você plantar. E eu comecei a pensar sobre isso. E aí você precisa entender, eu preciso pedir uma licença poética aqui, porque tem um mestre aqui no púlpito, nosso pastor. Eu quero tratar a videira como se fosse o mundo e a figueira como se fosse nós. Enquanto para o mundo tem que ter muita coisa específica, para a gente não. Onde botar um crente? Onde você plantar um crente? Você bota na escola, ele continua crente. Bota na faculdade, continua crente. Coloca na política, continua crente. Coloca no comércio, continua crente. Coloca na rua, continua crente. Você bota para trabalhar viajando, continua crente. Ele é criança, ele é crente. Adolescente, é crente. Ele vira adulto, ele é crente. Ele é jovem, ele é crente. Ancião, ele é crente. Onde botar, continua crente. As figueiras têm esse detalhe. E quem plantou sabendo, vou plantar porque eu sei que vai dar fruto, vai dar certo. Porque enquanto a videira precisa de muita coisa, a videira precisa de festa, de São João, de carnaval, de droga, Se não tiver, já reclama. Esse ano está ruim. Tem algumas cidades lá da região decretaram calamidade. Não teve São João, não teve São Pedro, não teve não sei o que. Ruim demais, esse prefeito não presta, não faz uma festa, é uma confusão. Porque precisa de muitas. O crente não, ele está em casa sozinho. E ele começa a cantar um louvor e de repente já começa a chorar e ninguém entende nada. Olha para alguém do seu lado e fala: você é uma figueira que nasceu para dar certo. Agora lá vai. O dono disse: eu vou plantar aqui. Chamou o vinhateiro, que é o especialista nos cuidados das videiras, e disse assim: cuide dessa figueira. Passa o tempo, começa a brotar. Vamos acelerar a história. Cresceu. A figueira tem uma particularidade interessante. Qual é a particularidade, Rafael? É que a figueira começa a aparecer folhas antes dos frutos. Começa a aparecer folhas antes dos frutos. Começa a aparecer folha antes do fruto. Algumas. Existem outros tipos que são inversos. Começa a aparecer fruto antes da folha. O texto não revela qual é o tipo específico de figueira. Mas o que é interessante observar é de que o dono resolve passear no primeiro ano. Eu disse que resolve passear no primeiro ano. E ele está procurando o quê? Fruto. Me ajude, está procurando o quê, adolescente? Fruto. O que é que você, quando vê um pé de manga, vamos falar na linguagem nossa, um pé de manga, o que é que você vai procurar lá? E de repente não é nem da sua casa, nem dos seus parentes, é na casa do vizinho, e você joga a pedra, você sobe no muro e vai buscar. Deus vai me revelar uns nomes ainda agora essa manhã aqui. Quando você vê uma espécie de árvore frutífera ou um pé de alguma coisa, você quer o fruto. O dono chegou e disse: hoje é o dia de colher. Só que existe uma verdade na lei mosaica. Se você puxar aí na sua Bíblia e você voltar ao livro de Levíticos, capítulo 19, do verso 23 a seguir, você vai ver sobre a lei da colheita. Depois que o povo de Israel entrou na terra prometida, tinha um roteiro, um processo para colher. Quer saber qual? Primeiro, no primeiro ano que brotassem os frutos, era proibido colher. Não podia colher, tinha que deixar cair e se tornar adubo orgânico. Primeiro ano, não pode tocar. Segundo ano, também não pode tocar. Terceiro ano, também não pode tocar. Meu Deus do céu, eu planto algo, eu não posso colher. É porque você plantou, precisou usar alguns artifícios para produzir. Mas agora, aquilo que está sendo produzido está voltando e está fazendo renovar as forças, renovar os frutos. E por 3 anos Deus disse: não comam. Quarto ano, você voltaria no período da colheita e não poderia pegar para você ainda. Por quê? Porque o quarto ano toda a colheita tinha que ser entregue a Deus. Era oferta ao Senhor. Apenas no quinto ano é que você teria autorização para colher, para consumo. Eu acho que tinha crente que ia passar raiva se morasse nesse tempo lá. Porque tem uma turma ansiosa. Eu acho que aqui não tem ninguém ansioso, né? Não? Ansioso? Tem não? Tem? A outra já está ali. Eu, pastor, eu. Calma, não é ainda momento de você fazer suas terapias. O ansioso ia passar mal, porque plantou, primeiro ano, não posso. Segundo ano, não pode. Terceiro ano, não pode.
Aí se fosse um adolescente birrento, já ia bater a porta do quarto, já ia fazer um bocado de coisa, né? No 5º ano, vamos colher. Agora é nosso. A gente precisa ter maturidade para entender a história que Jesus está contando. Quando esse dono da figueira diz: é o 3º ano que eu venho buscar o meu fruto e não acho, está falando já depois do processo dos 3 anos proibidos, depois do processo do ano do Senhor. Ele já veio mais 3 anos. Fizer uma linha mais ou menos assim: o 5º, 6º e o 7º ano. É o 7º ano que ele vem colher e ele não acha nada. Olhe para cá. Nos 3 primeiros, se ele veio eu não sei, se achou eu não sei, mas ele não podia tocar. Então, no 4º ano, se ele veio eu não sei, se achou eu não sei, mas se teve ou não teve é do Senhor. Então, agora no 5º ano, Jefinho, quando ele veio empolgado. Ele disse: esse é o meu ano, é o ano que eu vou ver o fruto dessa figueira. Eu plantei aí para dar certo, eu plantei aqui porque eu sei que vai funcionar. A terra é boa, tem nutriente, o solo é bom, apesar de estar diante de algumas videiras diferentinhas por aí, mas é bom, eu plantei, eu sei que vai dar certo. Chegou perto e não produziu. 6º ano, mais uma vez, não produziu. No 7º ano ele chegou um pouco mais nervoso. Ele disse: não é possível, eu dou tudo que essa figueira pede. Vai vendo, não é sobre figueira, tá? Não é sobre figueira. A figueira aqui é só para você entender. Eu dou tudo que me pede. Quando está sol, reclama, eu boto sombra. Quando está sombra, reclama, eu boto sol. Quando chove, reclama, eu faço parar de chover. Quando está sem muita roupa, eu providencio um trabalho novo, faço para poder ter. E está dizendo que a pé está ruim, eu dou uma moto, eu dou um carro. Diz que morar de aluguel é ruim, eu estou abençoando. Diz que não está dando certo na escola, eu faço o pai pagar um curso, pagar uma banca, pagar um reforço. Faço tudo por ele. Agora eu venho para pegar o fruto. Tem tudo o que precisa e não produz o que tem que produzir. Tem alguma coisa errada com essa figueira? Meu Deus! Dá uma olhadinha se você tiver coragem para quem está perto e dê um sorriso, senão você vai pagar o almoço e o churrasco hoje. E diga assim: cuidado, pare de culpar os outros. O problema é você. Só que se eu me coloco agora no lugar da figueira, olhe para cá, ela poderia falar e responder: ah, também o Senhor me plantou num ambiente onde eu não posso ser igual a quem está à minha volta. Olha aqui, à minha direita uva, à minha esquerda uva, à frente uva, atrás uva. Todo mundo pode tudo, todo mundo vai para todo lugar, todo mundo faz qualquer coisa, ninguém diz nada. Eu não posso nem rir às vezes que questionam porque eu sou figueira. E aí como é que o Senhor quer que eu produza? O problema é que eu fiz isso, te plantei no mundo de iguais para você ser diferente. Te plantei no mundo de iguais para você ser diferente. Quem disse que para produzir você precisa ser igual ao ambiente que você está? Não, mas é porque lá na minha escola todo mundo pode fazer tudo, falar tudo, cantar tudo. Todo mundo assiste tudo, todo mundo faz tudo, todo mundo pode tudo. E minha mãe não deixa isso, meu pai não deixa isso, meu líder não deixa isso, o pastor não deixa isso. Eu acho que eu estou cansado dessa terra, eu acho que eu estou cansado desse ambiente. O Senhor me traz essa manhã para te falar: o problema não é a terra, te dei a melhor terra, te dei o meu reino, eu te dei o melhor ambiente, te coloquei na minha igreja. Aqui você tem palavra, aqui você tem doutrina, aqui você tem EBD, aqui você tem palavra, aqui você tem amor. O problema não é a terra. Só que eu vou pôr uma vírgula para falar algo que o Espírito Santo grita na minha alma. O grande detalhe. E aí eu me reporto diretamente a adolescentes e jovens que estiverem aqui. É que os nossos pais pararam, deixaram de nos cobrar frutos e começaram a nos cobrar resultados. Como assim? Qual é a diferença, pregador? Fruto, eu estou falando sobre princípios e sobre coisas espirituais. Nós estamos cobrando resultados na escola, resultados de nota, resultado de vestibular, resultado de um bom trabalho, resultado de empreender. Tudo isso é muito bom, é importante. Parabéns papai, parabéns mamãe. Mas acima de tudo isso e muito além disso, há algo que é muito mais valioso. Porque você parou de cobrar que o seu filho ore, porque você parou de cobrar que o seu filho leia a Bíblia, porque você parou de cobrar que o seu filho venha à igreja. Deus está dizendo: eu não plantei apenas para ter folha, eu plantei para que tenha frutos. Levante a mão se você tem glória.
glória. Se você trouxe adoração por alguns segundos, ainda que seja difícil adorar com essa palavra, mas diga alguma coisa para o Deus de Israel essa manhã. A cobrança de Deus essa manhã é: voltem a dar frutos. Nesse terceiro ano ele diz: eu vim colher, porque eu dei e fiz investir tudo que era necessário, mas ela não produz. O dono da figueira, eu disse o dono da, que é o mesmo dono da vinha, porque tudo é dele. Jessé, né? Jessé. O dono disse assim: vinhateiro, faz favor. Está escrito aí depois na história que Jesus contou. A ordem do dono foi: corta. No 3 você fala bem forte: corta. 1, 2, 3. Corta. Vai ficar melhor, mais bonito. Só os adolescentes fazem assim comigo, ó. Assim, ó. Corta. Mas não bate no outro não, que é pecado. Sabe quando o Gabigol fazia o gol, ele fazia como? Assim, né? Os flamenguistas. Olha lá, a menina sabe ali, ó. O dono da vinha e da figueira disse: já que eu dei tempo suficiente, chegou a hora de... Aí agora vem a manifestação. Eu disse no princípio, eu disse no começo, que essa história de Jesus manifesta graça, mas também manifesta misericórdia. Me ajude no 3, você fala graça e misericórdia. 1, 2, 3. Dá para ser mais alto, mais bonito e mais forte no 3, você fala graça e misericórdia. 1, 2, 3. Cadê a manifestação da graça? Em tese, em resumo, de maneira bem simples, graça nada mais é quando Deus me dá algo de muito bom que eu não mereço. Eu não merecia ser plantado, Ele me deu. Eu não merecia investimento algum, Ele investiu. Eu não merecia, oh glória, o tempo que Ele me deu para produzir, mas Ele me deu o tempo. E a misericórdia nada mais é do que quando eu mereço aquilo que é terrível e Ele não me dá. Graça, eu não mereço o que é bom e Ele me dá. Misericórdia, eu mereço o que há de pior e Ele não deixa chegar até mim. Eu vim pregar essa manhã que se nós continuamos aqui, plantados aqui, oh glória, é porque essas duas verdades implícitas ao caráter de Deus se manifestam sobre nós. Ele está dizendo assim: tudo que eu te dei foi pela graça, e tudo que eu te poupei foi pela minha misericórdia. Tem alguém que pode adorar a Ele pela graça e pela misericórdia? Segura firme a mão de alguém que Deus colocou do seu lado e não solte. Segure e não solte. Balance a mão dele ou a mão dela e diga: se não fosse a graça, você não tinha o que tem. Agora diga: se não fosse a misericórdia, você nem aqui estava mais. Só os gratos pela graça e pela misericórdia, por pelo menos 10 segundos, dê a Ele adoração essa manhã. Perceba que eu caminho para encerrar. Texto sagrado está dizendo de que a ordem do dono é corta, mas o vinhateiro se colocou na frente, pastor Fernando. E aí a gente poderia caracterizar o vinhateiro aqui ou pelo Espírito Santo, aquele que intercede com gemidos inexprimíveis, ou podemos caracterizá-lo como o próprio Cristo, aquele que se colocou na frente quando nós merecíamos a cruz. Mas o vinhateiro pulou na frente e disse assim: meu Senhor, eu sei que o Senhor já investiu muito nesse garoto, eu sei que o Senhor já investiu muito nessa moça, eu sei que o Senhor já investiu muito nessa mulher, nesse rapaz, nesse homem, nessa mulher. Eu sei que o Senhor fez de tudo que era preciso e que ele ou ela não produziu aquilo que o Senhor deu capacidade para produzir. Mas eu quero te pedir uma coisa. O Senhor diz: o que você me pede, vinhateiros? Vou pedir duas coisas, vou ser ousado. O que é que você quer? Primeiro, presta atenção, me permita cavar ao redor. É aqui que a chave vira. Porque aqui, meu Deus, me dê graça para liberar essa palavra. Aqui nós temos uma verdade que nem todos querem ouvir, porque há uma oportunidade de Deus
que se divide em, presta atenção, eu estou te dando a chance, ou você permite que eu te trate, ou o machado já está posto na raiz. É aqui que eu começo a analisar a vida cristã, lembrar de algumas pessoas que Deus deu exatamente essa oportunidade. Meu Deus, com temor e tremor eu digo isso. Pessoas que Deus disse, ou eu trato ou eu corto, e alguém disse, não, eu não quero que o Senhor toque nessa área, e está onde está, e estão onde estão, e vivem como vivem. Mas olha você aqui essa manhã, é uma resposta para os céus. Você está dizendo, ainda que precise cavar ao redor, eu quero ser tratado. Ainda que machuque, eu quero ser tratado. Uma mão levantada ali, eu vou falar outra vez. Estarmos aqui essa manhã é uma resposta para Deus dizendo, não corta, eu me submeto ao tratamento necessário. Tem alguém que tem adoração por essa palavra? Cavar ao redor, porque às vezes o problema está ao redor. Olha para cá, adolescentes. Às vezes o problema está ao redor, não na uva, mas ao redor do tronco. Como assim, pastor? Eu não entendi. Com quem está mais pertinho de você. E a proposta do vinhateiro essa manhã, a proposta daquele que se coloca no seu lugar para você não tomar a punição que merece é: eu vou ter que cavar ao redor. Cavar ao redor significa eu vou ter que tirar o amigo e a amiga que está atrapalhando você de gerar frutos. Cavar ao redor significa eu vou ter que te mover para você apagar algumas coisas do seu celular, deixar de falar, deixar de pesquisar, deixar de fazer, porque quando eu cavo ao redor, diz o Senhor, eu vou arrancando tudo aquilo que está sugando de você a capacidade de produção. A proposta de Deus essa manhã é: eu vou cortar ao redor, cavar ao redor, tirar o que te atrapalha. Mas se prepare, porque depois que eu cavar ao redor, eu vou começar a depositar aquilo que vai potencializar você a produzir. Mão direita levantada como quem crê na palavra, porque assim diz o Senhor: vai doer, vai chorar, mas é necessário para voltar a produzir. Deus está trazendo um tempo de produção espiritual sobre essa casa, e só quem crê fecha a mão, abre a boca e libera um grito de glória para os céus. Eu vou deixar você adorar por alguns segundos. Se é glória, dê glória. Se é aleluia, dê aleluia. Se você é batizado com o Espírito Santo, receba, renova. Oramaia, candaçuri, me candarai. Chega dessa vida que não produz mais para o reino. Deus não te fez como ornamento de igreja. Deus não te constituiu como a função desse arranjo. Deus te fez para frutificar. Deus te plantou aqui para você frutificar. Essa palavra está queimando no meu coração a noite inteira, e hoje cedo eu acordei para mergulhar mais nela. Deus dizendo: eu estou levantando na Assembleia de Deus em Araci adolescentes que são figueiras produtivas, vão produzir frutos. Prepare, alargue as tendas, porque haverá um avivamento de salvação de adolescentes